Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemoinhando. Sejam bem-vindos ao terceiro dia de VIPs. E hoje nós vamos falar sobre dois poemas que estão nos livros Poemas para a Liberdade, do Manuel de Andrade, e Ai que Preguiça, o Brasil em 39 Poemas Fabulosos e Alegóricos, do Rodolfo Witzig Gotila. Esse vídeo faz parte do projeto Lendo a Ditadura, proposto pelo blog Pipa Não Sabe Voar. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse tema no canal, que foi uma história em quadrinhos do golpe de 64, muito boa, aliás. Vou deixar o link aí embaixo na descrição para quem se interessar. E hoje eu vim falar sobre um momento mais avançado do regime, que não o golpe, o regime já estava instalado, que é o AI-5, o Ato Institucional número 5, estabelecido no ano de 1968. Para falar sobre ele, eu escolhi esses dois livros. Na verdade, eu vou pegar um poema de cada um, sendo que o livro do Manuel de Andrade é contemporâneo daquela época. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1970, na Bolívia, apesar do autor ser brasileiro. E esse aqui do Gotila, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2015. Então, antes de falar dos poemas, eu vou lê-los para vocês e depois analisar rapidamente. Eu gostaria de falar sobre o Ato Institucional número 5. A ditadura militar brasileira vai do ano de 1964 até o ano de 1985. Embora essas datas sejam também móveis, dependendo do tipo de coisa que você quer analisar. Então, por exemplo, tem historiador que considera que o fim da ditadura foi em 1988 e não em 1985. Porque em 88 é que nós temos a nova Constituição. Em geral, se usa o ano de 1985 por conta das eleições em que foi eleito pela primeira vez, depois de 5 presidentes militares, um presidente civil, que foi o Tancredo Neves, que não chegou a assumir, aliás. Então, antes de tudo, vamos estabelecer o que é um ato institucional. O ato institucional é uma norma ou um decreto elaborado entre 1964 e 1969, que estava acima, inclusive, da Constituição. Ou seja, era uma lei muito forte. Por que não podia ser uma lei normal? Porque esses atos institucionais, que a gente chama pela sigla AI, esses AIs eram utilizados como mecanismos de legitimação do regime e de legalização das ações políticas dos militares durante esse período. Esse tipo de lei era decretado, ou seja, dava ao Poder Executivo um super controle em relação ao Legislativo. Na verdade, dava poderes extraordinários e poderes extraconstitucionais a quem o decretava, que era o presidente, no caso. Qual que era o objetivo dessas leis, além de legitimar o regime? Era combater a corrupção e combater a subversão. Problema: não se estabelece o que é considerado subversão. Subversivo é uma coisa perigosa, vamos dizer assim. Então, assim, o que é perigoso? Na visão de quem isso é perigoso? Porque a partir do AI-5, por exemplo, as perseguições políticas a pessoas de esquerda, a comunistas, fica muito mais forte. Só para vocês terem uma ideia, nesse período de 5 anos, nós teremos 17 atos institucionais sendo decretados. Sendo que o que é considerado um marco na história do Brasil é o AI-5, que durou de 13 de dezembro de 1968 até o ano de 1978. Foi um ato que durou 10 anos, ficou em vigor. Ele foi estabelecido no governo do general Costa e Silva, e ele é considerado mais importante porque ele marca o início do momento de maior repressão durante o regime militar. Ele marca o início do momento mais duro da ditadura. Um momento com mais perseguições, torturas, prisões, exílios e assim por diante. O AI-5 permitia ao presidente fazer uma série de coisas, como, por exemplo, cassar mandatos de políticos eleitos pelo povo, intervir em estados e municípios, suspender os direitos políticos de qualquer pessoa, e isso é muito complicado. Podia decretar o recesso do Congresso e assumir as suas funções legislativas, então o Executivo cada vez mais concentrando o poder na sua mão, e ele suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Ou seja, ele meio que tirou as defesas das pessoas que eram presas por crimes políticos. Gente, eu peço desculpas porque eu não sou advogada, nem jurista, nem nada disso. Então, se eu for um pouco imprecisa aqui nas palavras, eu peço, por favor, que sejam gentis e me corrijam aí nos comentários se eu falar alguma coisa errada, tá? Então, considerando que esse AI-5 fechava muito a política,
E acrescentando a ele a lei de imprensa, que já estava em vigor desde antes, a consequência disso foi que jornais, programas de rádio, de TV, artistas e obras considerados de oposição ou subversivos eram tirados de circulação, as obras e os artistas, seja através de prisões, ou de exílios, ou de morte, né, assassinato, ou qualquer outra coisa. Então eu queria mostrar como é que isso se reflete nos poemas, tanto no poema da época, que é o que eu vou ler agora, do Manuel de Andrade. Esse livro, Poemas para a Liberdade, então, como eu falei, foi publicado pela primeira vez em 1970 na Bolívia. No Brasil, ele só foi publicado pela primeira vez em 2010, para vocês terem uma noção. O Manuel de Andrade ele é catarinense, formado em Direito, e ele fugiu pela América Latina, ele saiu do Brasil e fugiu para Bolívia, Peru, Argentina, ficou andando por aí, porque ele estava se sentindo perseguido graças a um panfleto que ele fez chamado Saudação a Che Guevara, um poema chamado Saudação a Che Guevara. Ou seja, super de esquerda, no momento em que o Brasil era uma ditadura de direita. Eu falei uma vez desse livro em algum vídeo de leituras e bastante gente se interessou por ele, sobre o que ele falava. Então eu vou ler um trecho de um poema chamado O Sonho do Semeador, e que eu acho que tem a ver com essa perseguição do Ato Institucional 5 de 1968. Se alguém tiver a edição, eu estou lendo na página 75, tá? E eis porque eu canto. Canto para pronunciar os nomes da bravura e para cuspir na face dos tiranos. Canto para denunciar o sangue dos caídos, para escrever com asco o nome dos Stroessners, dos Somozas, dos Duvaliers e todos os seus comparsas mais discretos. Vamos, pois, companheiros, quando se vive numa pátria amordaçada, quando se canta com os gritos dos companheiros torturados, com o silêncio dos compatriotas assassinados e com a face ensanguentada da pátria. Quando se canta sob pena de morte e com o pânico de um povo inteiro, então temos que cantar mais forte, ainda que essa seja a nossa última canção. Nossa ternura de poetas desenhada em palavras de sangue. E eis porque é também tão dolorosa a missão de um poema, porque um poema é também um gesto imenso de amargura, um grito de dor que lacera o coração de um justo. Venham, esse é o tempo das sementes. Vamos cantar os grãos e as espigas, as flores e os frutos. Vamos abrir com o lirismo nossas almas e lavrar a terra com as promessas da esperança. Vamos declamar com coragem os nossos sonhos e acreditar numa humanidade feita de irmãos e companheiros. Não importa se tivermos que morrer às vésperas desse alvorecer, mas o nosso canto há de sobreviver na alma e nos lábios do homem novo. Venham todos, vamos partir daqui, dessa canção. Ela é apenas um primeiro passo. Oh, venham, por favor. É preciso que cada um faça a sua parte, porque é imprescindível acreditar no amanhã. Oh, eu sei, é tão pouco. É quase nada o que pode a poesia no mundo dos homens, mas é ela que fermenta o sonho, que contém a chave do coração e o segredo da beleza. Grande e humilde, a poesia é tão misteriosa como uma semente. E a semente é um sonho alucinante que promete a flor, o fruto, a sombra e a floresta deslumbrante. Esse poema é de 1969. Um ano após a decretação do Ato Institucional número 5. Então, o que dá para perceber? Primeiro, um tom de muita esperança, né? E de união. O Manuel de Andrade ele acreditava muito na América Latina como uma unidade. Então, vários poemas desses são até bem repetitivos. Se você ler o livro inteiro de uma vez, eu tive a impressão de que era muita coisa repetida, assim. Ele fala muito sobre a América Latina se unir, combater a opressão, né? Até porque vários países da América Latina também passaram por ditaduras militares nesse período, por conta do contexto da Guerra Fria. Mas você também sente aquela angústia, aquela raiva, que ele fala de cuspir na cara dos tiranos, de que a pátria está amordaçada, os companheiros torturados e os compatriotas assassinados e coisas assim. Por aí você vê o tom de denúncia também que ele traz nesse trecho de poema. São poemas bem bonitos, viu? Vamos agora ao livro contemporâneo, que é o Ai Que Preguiça. Aliás, nesse livro a gente tem várias figuras legais, ó. Esse aqui é o do poema que eu vou ler. Mas tem outras boas também. As ilustrações são do Fido Neste.
Então vamos lá, esse poema se chama Número 5. É por se move. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana e no combate à subversão das ideologias contrárias às tradições de nosso povo e atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais, etc. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, e etc. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar e de todos os direitos políticos dos cidadãos, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a cassar os direitos políticos de um, de dois e de todos os 100 violeiros parados no meio do mundo, etc. Parágrafo 2º. Durante o recesso, escureçam o dia, silenciem o canto e proíbam o ponteio dos violeiros supra, etc. Parágrafo 3º. Em caso de recesso do Congresso Nacional, os interventores nos estados e municípios ficam autorizados a proibir 1. O domingo no parque. 2. O sorvete de morango. 3. A rosa vermelha. E 4. Principalmente a faca, sem qualquer dispositivo em contrário, etc. Por fim, saibam todos que por este ato, ninguém pode ter voz ativa ou no seu destino mandar. Ninguém pode ir contra a corrente, cultivar a roseira, fazer serenata ou tomar iniciativa. O mundo não roda, não roda. Assim ficam terminantemente proibidos a roda gigante, b. o roda-moinho, c. o peão, d. as voltas do coração. Seguiremos sempre e agora cumprindo o nosso dever. Quem manda estanca a aurora, não espera acontecer. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968, 147º da Independência, 80º da República, 4º da Redentora, princípio do terror. Ah, gente, esse poema é demais! Esse poema tem várias referências externas. Bom, primeiro, ele segue uma estrutura como se fosse uma lei mesmo. Então, ele fala tudo, né, a linguagem jurídica, apesar de que também é uma linguagem poética, porque ele vai separando e vai fazendo os versos ficarem intercalados em determinados momentos. Mas vejam que o nome do poema é Número 5, se referindo diretamente ao ato institucional número 5. Ele fala em Revolução Brasileira, que seria o golpe de 64. Revolução tem um tom muito positivo, enquanto que golpe tem um tom muito negativo. Então, quando a pessoa fala Revolução de 64, é muito mais provável que ela seja favorável ao regime militar do que contrária. É óbvio que esse poema é satírico e é óbvio que ele não poderia ter sido editado na época, senão ele seria censurado. Mas como esse livro é super recente, de 2015, o autor fez uma sátira muito bem-humorada e muito inteligente, porque ele mostrou o ato institucional proibindo coisas cotidianas e coisas prazerosas e coisas muitas vezes inofensivas, para mostrar um pouco como esse tipo de proibição chega a ser burra. Então, por exemplo, ele quer caçar os direitos dos violeiros. Durante o recesso, escureçam o dia, silenciem o canto e proíbam o ponteio dos violeiros. Ou seja, o dia tem que ficar escuro. Ele quer proibir coisas que não são controláveis. E ele fala que os interventores ficam autorizados a proibir. Eu acho muito bom esse jogo de palavras. Você está autorizado a proibir o domingo no parque, o sorvete de morango, a rosa vermelha e principalmente a faca. Aí a faca seria a questão da resistência armada. E ele cita duas músicas do Chico Buarque, que ele fala: por este ato ninguém pode ter voz ativa ou no seu destino mandar, que é a Roda Viva, né? A música da peça de teatro Roda Viva. E ele fala: ninguém pode ir contra a corrente, cultivar a roseira, fazer serenata ou tomar a iniciativa. O mundo não roda, não roda. Você já deve ter ouvido essa música, que era uma peça
considerada subversiva, ela foi censurada. E depois, aliás, ele fala que ficam terminantemente proibidas a roda gigante, o roda-moinho, o peão e as voltas do coração, que são os versos da música. E ele também brinca com outra música, essa não é do Chico, essa é do Geraldo Vandré, que é para não dizer que não falei das flores, virou meio que um hino da resistência ao regime militar, que é aquela música: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí ele fala: seguiremos sempre agora, cumprindo o nosso dever. Quem manda estanca a aurora, não espera acontecer. Quem manda estanca a aurora, ou seja, para amanhã de se manifestar, né? Eu acho esses dois livros bastante inteligentes para a gente pensar um pouco essa questão da repressão, da ditadura militar. Esse aqui como um livro contemporâneo da época, então esse daqui serve até de documento histórico e literário da época da ditadura. O autor, apesar de não estar no Brasil na época, criticava o governo brasileiro através dos seus poemas muito engajados, muito panfletários e muito de oposição ao governo militar. E por outro lado nós temos esse Ai Que Preguiça, que faz uma sátira muito bem-humorada e também inteligente, dessa vez escancarada, porque já não é mais censurado, e que traz muitas referências externas. Esse livro aqui, aliás, muito professor de história pode usar para fazer questão de prova, viu? Eu gostei de vários poemas que dá para usar. É isso, gente. Esse foi mais um Lendo a Ditadura. Espero que vocês tenham gostado da pequena aulinha de história. Se você gostou, deixa um joinha aí embaixo para mim. Se inscreve no canal para acompanhar. Essa semana nós estamos tendo vídeo todos os dias. São os VIPs. E a gente se vê amanhã então, tá bom? Tchau!